Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ayrton. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição, neste caso especial do Bom Dia RN. Estamos entrando mais tarde, obviamente, em razão da cobertura em torno da morte do Papa Francisco. Inclusive, a gente vai repercutir esse assunto aqui no Bom Dia. Nós vamos ao vivo agora até a Catedral Metropolitana de Natal, sede da Igreja Católica aqui na capital e região metropolitana, onde está o Vinícius Marinho. Vinícius, bom dia para você. A Arquidiocese já se pronunciou depois da morte do Papa Francisco? Bom dia, Vinícius. Já sim, Ayrton, bom dia para você, bom dia, Paulinho, bom dia para todos que nos acompanham. Falo ao vivo aqui da Catedral Metropolitana, que fica na Cidade Alta, Avenida Deodoro da Fonseca, e se pronunciou através de uma nota, trazendo aqui, inclusive, a palavra do arcebispo metropolitano Dom João Santos Cardoso. A Arquidiocese de Natal, em comunhão com o clero, os religiosos de vida consagrada e os fiéis leigos, recebeu consternada a notícia do falecimento do Papa Francisco, ocorrido na manhã deste dia 21 de abril em sua residência na cidade do Vaticano, e associa-se a todos os cristãos do orbe católico em preces pelo descanso eterno de sua santidade. O Santo Padre, sucessor do apóstolo Pedro, cumpriu amorosa e fielmente a missão de governar a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo como incansável servidor do Evangelho e com amor universal, com especial atenção aos mais pobres e marginalizados. No ensejo da oitava Páscoa, com sentimentos de profunda gratidão por seu testemunho de fiel discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo, encomendamos a alma do Papa Francisco à infinita e amorosa misericórdia de Deus. Natal, 21 de abril de 2025, Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Inclusive, já soma aqui também um convite aos fiéis católicos aqui de Natal e da região metropolitana para uma missa que deve acontecer aqui mesmo, na Catedral, a partir das 4h30 da tarde de hoje, sob a presidência do arcebispo Dom João Cardoso, missa essa, claro, trazendo e realizando orações em função da morte do sumo pontífice, o Papa Francisco. São essas as nossas primeiras informações. A gente pode voltar ao vivo a qualquer momento aqui no Bom Dia, direto aqui da Catedral Metropolitana. Ayrton. Muito obrigado, Vinícius, pelas informações. Como vimos, né, Paulinho, dito pelo Vini, às 4h30 da tarde, uma missa será celebrada na Catedral com a presidência do arcebispo Dom João Santos Cardoso. Vamos agora até a Igreja do Alecrim, a Igreja de São Pedro. Pedro Trindade está no local e certamente, Pedro, repercute agora esse assunto, né? Tradicionalmente ocorre cedinho a missa aí na Igreja do Alecrim. E como é que os fiéis estão lidando, né, com essa notícia, a morte do Papa? Bom dia, Ayrton Freire e Paulinho Martim. Bom dia também para você que toma café da manhã com a gente nesse dia simbólico, não somente para os católicos, mas para todo mundo, tendo em vista que o Papa Francisco era uma liderança reconhecida em todo o planeta. Hoje, mais cedo, teve uma missa aqui na paróquia de São Pedro, no bairro do Alecrim, na zona leste da capital. Conversei com alguns fiéis que demonstraram surpresa com a notícia, um sentimento de tristeza também estava presente, mas principalmente havia o reconhecimento à atuação do Papa Francisco, que ensinou para além da fé, ensinou sobre humanidade, e eu destaco uma palavra aqui, viu? Simplicidade. É impressionante que todos os fiéis com os quais conversamos citavam essa palavra, simplicidade. Ao meu lado, Padre Mota, que é o padre responsável por essa igreja. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN. O senhor tem nas mãos, inclusive, um presente que recebeu do próprio Papa Francisco. O senhor teve um encontro com ele. Muitas pessoas, eu imagino, que gostariam de ter essa oportunidade. O que o senhor sentiu quando chegou próximo dele, mais como essa simplicidade se manifestava? Bom dia a todos. Hoje é um dia de muita dor, de tristeza para a igreja. Pedrinho, Ayrton, vocês que estão aí nos estúdios, as pessoas que estão em casa. Estar perto do Papa Francisco por algumas ocasiões, por alguns momentos, foi de fato o transbordar de uma alegria. O Papa Francisco era um homem muito simples, não é? Um homem que, Elton John disse isso quando ele foi eleito, o Papa Francisco é o milagre da simplicidade na era da vaidade, né?
né? Então isso de fato fica colado à pessoa de Francisco, a simplicidade, o carisma dele, com todas as gerações, com crianças, com jovens, com pessoas, né, de outras religiões também. Era um homem muito aberto, era muito bom estar perto dele ali, um homem simples que brincava, um papa pastor simples que brincava, né, um homem que todo ser humano se identifica com ele. É tão interessante você recordar, eu recordo momentos desse encontro aí, dele brincando com os padres, dele orientando os padres, dando orientações aos bispos. Então, o que vai ficar da pessoa do Papa Francisco nesse tempo que nós estamos vivendo, segunda-feira da Páscoa, da ressurreição, da oitava de Páscoa, é a simplicidade, a alegria e a paixão que ele tinha pela pessoa de Jesus. Ele disse isso na homilia, lida pelo cardeal, o cristianismo é uma pessoa, é Cristo. Então, encontrar Cristo é de fato o que dá sentido para a nossa existência, é o que dá sentido para a nossa vida. É um momento de rezar com os fiéis. O nosso arcebispo Dom João vai rezar hoje, celebrar hoje uma missa às 16h30 na Catedral. Convido todos vocês que estão aí em casa, vamos participar, vamos estar presente junto ao nosso pastor arquidiocesano Dom João, às 16h30 hoje, uma missa na Catedral, de modo bem especial pelo Papa Francisco e essa unidade da nossa igreja. O Papa Francisco enfrentou alguns desafios logo quando foi eleito. Uma das questões apresentadas era a queda de popularidade na Igreja Católica. Ele tinha a missão, inclusive, de conquistar um público que estava distante, que no caso era a juventude. Quais foram os principais feitos que o senhor consegue destacar e quais são os legados que ficam após mais de 10 anos de pontificado? Dois grandes feitos aí de Francisco, de reforma da Cúria Romana, por exemplo, colocar duas mulheres na vida religiosa, uma freira à frente. Hoje nós temos mulheres ali participando diretamente do governo da igreja. Então isso é algo muito do Papa Francisco, do Francisco pastor, do Francisco do fim do mundo, como ele dizia e gostava de dizer. Os cardeais foram me buscar no fim do mundo, E aí o primeiro Papa latino-americano na história. Isso é algo de fato surpreendente, Não podemos nos esquecer, mesmo de descendência italiana, o Papa Francisco é um argentino à frente da igreja, como pastor da igreja, um homem muito simples, um pastor próximo, a Gaudete et Exsultate, tantas encíclicas, o Jubileu da Esperança, o Jubileu da Esperança. Então, a morte dele, traz também uma semente de esperança para a igreja, uma semente, já rezar nesse momento de ser vacante, rezar pelo próximo sucessor de Pedro e que o nosso querido Papa, amado Papa Francisco, possa descansar em paz. Muito obrigado pela participação. Acabamos de conversar ao vivo com o Padre Mota, reforçando que hoje acontece uma missa às 4h na Catedral, 4h30 na Catedral Metropolitana de Natal, na Avenida Deodoro da Fonseca. E só para encerrar aqui, eu lembro que ele até admitiu que não queria ser Papa, mas acabou sendo escolhido. Ayrton, Paulinho, volto com vocês. Muito obrigado, Pedro. Muito importante você ter trazido essa entrevista com o Padre Mota, que inclusive tem um tercinho que ele ganhou do próprio Papa Francisco. Obrigado mais uma vez. Um abraço para o Padre Mota. E olha, gente, desde cedo a Rede Globo está exibindo uma cobertura completa sobre a morte do Papa Francisco. E aqui no G1 a gente pode encontrar diversas reportagens especiais sobre a vida e morte do Papa Francisco. Como tem aqui em destaque, ele foi o primeiro pontífice latino-americano que deixou um legado de tolerância, de diálogo também e promoveu reformas importantes e acolheu minorias e priorizou os pobres. Aqui dá para conferir a cobertura completa ao vivo através do portal G1. Também há reportagens especiais sobre o legado do Papa Francisco, em 4 atos inclusive. Aqui também tem informações de como foi o anúncio da morte do Papa na madrugada dessa segunda-feira e as últimas mensagens do Papa Francisco. Todas essas reportagens você podem ver através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O Papa Francisco, que mesmo já muito debilitado, foi visto agora nas celebrações da Páscoa, celebrada, claro, em todo o mundo, inclusive com missas acontecendo em todas as igrejas aqui do estado.
O domingo da ressurreição, mais conhecido como domingo de Páscoa, é considerado o dia mais importante do calendário cristão. É quando os fiéis celebram a ressurreição de Jesus Cristo, símbolo da vitória sobre a morte e o pecado e da promessa de vida eterna. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, no centro de Natal, reuniu dezenas de fiéis para a Missa de Páscoa, uma data que para os católicos do mundo todo carrega um significado profundo. Momento extra onde a gente passou nesse período da Semana Santa, vendo o sofrimento de Cristo que morreu e deu a vida por nós. Mas ao ressurgir, ele traz no sentimento novo, de uma vida nova, de uma esperança de dias melhores. Entre os fiéis estava a Dona Madalena Dantas, que participa das missas todos os domingos, mas se contou que esse teve um significado especial. Muito importante, porque é Cristo ressuscitado. E depois da celebração da missa de domingo de Páscoa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, os fiéis saíram em cortejo pelas ruas do centro da cidade. Um momento de muita fé e emoção. Estou muito feliz nessa caminhada, junto com o Senhor, né? Que a gente tem que agradecer a Deus, né? Estar com o Senhor, estar rezando, orando, pedir a Deus, né? Muita saúde, paz para mim, para meus filhos, para minhas famílias. É muito importante, né? Foi muito bom a caminhada, receber a Páscoa de Jesus, tudo bom, tudo maravilhoso. A procissão seguiu até a Praça Santa Cruz da Bica. De lá, os fiéis retornaram à igreja para o encerramento da missa. Mas Cristo ressuscitou. E este é o motivo da nossa alegria, da nossa fé. Então estamos fazendo essa missa de Páscoa, fazendo a caminhada com a imagem do Cristo ressuscitado e fazendo aqui uma parada nesta cruz chamada Cruz da Bica, que é um marco histórico e de fé do povo potiguar, do povo de Natal. É aqui os limites da nossa cidade. E isso faz com que a gente, olhando para a cruz, lembre que da cruz de Cristo ele ressuscitou. Ressuscitado está no nosso meio. Quem presidiu a primeira missa do dia foi o arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso. Cristo ressuscitou, levante-se, glorifique-se, Deus é maior. É isso, na missa de Páscoa que aconteceu ontem, claro, com outro tom, né? Bem antes da morte do Papa Francisco. Intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia RN. Estamos recebendo Augusto César Gomes, do GE, para falarmos sobre esporte. Tivemos rodada do Campeonato Brasileiro com os times potiguares em campo. Isso, bom dia Ayrton, bom dia Paulinho, bom dia pessoal de casa. América e Santa Cruz de Natal estrearam na Série D. O Santa Cruz estreou vencendo por 1-0 o Souza, atual bicampeão paraibano. A gente está vendo o gol aí. O Gustavinho cobrou escanteio e o gol do Guizão, o zagueiro Guizão, ex-Laguna, fazendo gol de cabeça. Isso no segundo tempo. O Santa Cruz foi pressionado na primeira etapa. O Souza, né, atual bicampeão paraibano, fez um bom primeiro tempo, pressionou, o Santa segurou. Perdeu 2 jogadores importantes por lesão, né, o Zé Vitor e o Peu, mas mesmo assim no segundo tempo teve forças para conseguir essa vitória muito importante, estrear vencendo, jogo no Nazarenão, em Goianinha, 1-0, e o Santa largando bem nessa Série D. Bela vitória, né, contra um time muito forte, que é o Souza, campeão paraibano, como você destacava. E o América? Ayrton, o América empatou sem gols, né, 0-0 com o Horizonte, jogo lá na cidade de Horizonte, né, no estádio Domingão. Foi um jogo que o América poderia ter vencido, né, saído com um resultado melhor. Não criou tantas chances assim. A gente vai ver, tem uns lances agora, vai ter um chute do Davi Gabriel na defesa do goleiro John. No segundo tempo o time caiu um pouco de produção. O técnico Moacir Júnior até falou sobre a falta de ambição da equipe, né? E isso não pode acontecer na Série D. Série D, mesmo jogando fora de casa, você tem que ter uma vontade a mais ali para buscar o resultado. Esse é o lance polêmico do jogo. A América reclamou muito desse pênalti não marcado em cima do Taylor. Eu vejo que foi pênalti, né? O goleiro vai meio destrambelhado ali, meio imprudente. Comete o pênalti, o árbitro não marcou. 0-0, resultado para que o América venha para casa agora diante do 13, no próximo sábado, buscar, quem sabe, a primeira vitória. Fora de casa, né? Na Série D, né? Então a gente não pode reclamar muito, não. Considerável, um ponto importante. O próprio Moacir Júnior, ele valorizou o ponto, embora tenha lamentado que a vitória ficou muito próxima ali, dava para ter vencido fora de casa. E o ABC joga hoje pela Série C? O ABC joga hoje pela Série C, enfrenta o CSA, jogo no Frasqueirão, 7h30 da noite. Esse jogo estava marcado para domingo, foi adiado para hoje. Esse jogo que o ABC agora, o técnico Evaristo Pisa deve fazer mudanças da equipe. A gente está vendo imagens do jogo do ABC contra o Santa Cruz, um amistoso. Isso. E na primeira, hoje,
Na estreia, o ABC jogou com 3 zagueiros. Hoje ele deve desfazer isso, né? Por jogar em casa, ter o apoio do torcedor ali, ele deve fazer um time mais ofensivo. Lembrando que hoje o público está liberado, né? Antes havia uma proibição de que só iriam mulheres, idosos e crianças. Hoje o público está liberado, todo mundo aí chamado aí no feriado, né? Encerrar o feriado com o jogo do ABC. Perfeito, então. Muito obrigado, Augusto, que está aqui com a gente falando de esporte. Augusto, vou com você aqui trazer o repórter Vinícius Marinho para conversar com a gente. O Vini que hoje está na Catedral Metropolitana e traz agora atualizações, né, a respeito da postura da Arquidiocese de Natal, do posicionamento após a morte do Papa Francisco. Pois é, Ayrton, olha, nós seguimos por aqui na Catedral Metropolitana. A expectativa é de que uma missa seja presidida por Dom João Cardoso a partir das 4h30 da tarde. Foi o convite que foi inclusive reiterado, a pedido aqui da Arquidiocese. Vai acontecer aqui na Catedral Metropolitana. Todos os fiéis católicos estão convidados a participar dessa celebração que visa justamente iniciar esse momento de luto da Igreja Católica aqui, em especial para o Rio Grande do Norte, especificamente para Natal. A informação que nós recebemos é de que a partir de agora esse período de luto e esperança deve começar. De luto em função da morte do Sumo Pontífice, mas também de esperança para a chegada de um novo Papa. E através dos sinos que anunciam a comunicação da igreja, que chamam os fiéis, por exemplo, para a missa, também existe a comunicação do luto e da morte. Ayrton. Muito obrigado, Vini. E a gente vê esse momento agora.